Boa tarde, está no ar o Simplesmente com Gabi, você como sempre, nosso convidado especial para juntos debatermos sobre saúde, religiosidade, empreendedorismo, história, tudo que diz respeito à nossa vida, a gente faz questão de falar aqui, sempre com a participação da minha amiga Gabi Oliveira. Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, Thiago, boa tarde a todos, ao Pedro, boa tarde aqui ao nosso convidado especial, Márcio. Muito obrigada, Márcio, por ter aceitado o nosso convite. Estou muito honrada, viu? O prazer é meu de estar aqui presente com você. Vamos aproveitar um pouco esse momento juntos. Vamos aproveitar. E hoje aqui nós temos a participação do Márcio Bernardes. Ele é terapeuta homeopata, psicanalista, historiador e professor. E ele vai bater um bate-papo muito interessante com a gente, principalmente sobre a questão de homeopatia, sobre também questões em relação à saúde mental do homem. A gente está aproveitando esse mês de novembro, que a gente celebra o Novembro Azul, para que a gente possa realmente debater de um assunto muito importante, e nada melhor do que ter a participação aqui do Márcio para falar com a gente sobre esses assuntos muito, muito importantes. Mas, Márcio, antes eu quero conhecer um pouco mais você. Terapeuta homeopata, psicanalista, professor, historiador. Mas o que foi que começou primeiro? Pois é, a gente até falava sobre isso aqui rapidamente antes, né? Parece que com esse tanto de coisa é como se você não fosse nada. E no fundo, às vezes, a sensação é essa, né? Quando parece que o cara, nossa, tem tanta coisa que acaba que não tendo nada. É por isso que eu sempre me identifico assim, eu sou professor de história, nem historiador eu posso usar dizer que eu sou. Apesar de ter formação na área de história, a produção intelectual, acadêmica, eu acabei deixando muito de lado. E minha vida é sala de aula. Eu trabalho todos os dias pela manhã como professor, mas a gente sabe como é que é a vida. Ela empurra a gente para certas coisas. Verdade. E aí eu acabei continuando estudando, e fiz psicologia, acabei me especializando em psicanálise, e atuo nisso em outros horários, como homeopata e como psicanalista. Então, respondendo a sua pergunta de forma direta, a primeira coisa foi historiador e professor. Uma coisa que eu carrego comigo desde 1994. Pode parecer que eu sou novinho, gente, eu sou velho pra caramba. Né? Eu, particularmente, vejo isso como uma necessidade que foi crescendo em mim. Eu fiz psicologia por diletantismo. Acho que não tem uma palavra melhor do que essa. Eu era, então, jovem, eu trabalhava como professor e via assim, sabe, espaço vazio do meu tempo ainda. E eu falei, não, vou fazer um curso superior, um novo curso superior, eu tinha oportunidade. E aí acabei fazendo psicologia. E ao fazer psicologia, eu não gostei muito das áreas tradicionais da psicologia, como behaviorismo, que é o tal do comportamentalismo. E por algum tempo eu fiquei formado em psicologia, mas sem atuar em nada. Até que eu descobri a psicanálise. Tem um grupo lá de Belo Horizonte que chama Associação Brasileira de Filosofia e Psicanálise. Ela faz esse curso de psicanálise voltado exclusivamente para a área de pessoas que se formaram nas ciências humanas. Então, ela estabeleceu um padrão. Falou, olha, para você fazer o curso de psicanálise com a gente, você tem que ser formado na área de humanas. Ou, obviamente, na área de saúde mental. Sim. Um psiquiatra, um psicólogo, são obviamente bem-vindos. E aquilo me instigou a estudar um pouco mais sobre o assunto, e daí é uma peça puxando a outra, que vai puxando a outra. A hora que você vê, você já está dentro do meio, você já terminou um curso, você já está fazendo outro, porque essa é uma característica da saúde mental que vocês, com certeza, mais de uma vez já mostraram para os seus acompanhantes, para os seus espectadores e ouvintes. É um estudo contínuo e eterno. Exato. Não é uma coisa que você possa aprender e fechar numa caixa mágica e falar, tá pronto, tá resolvido, eu sei. Um engenheiro, apesar de, na minha opinião, continuar tendo que estudar uma coisa nova que surgiu, ele tem uma base e aquela base é uma só. Mas talvez seja isso que eu gosto tanto em psicologia ou na área da saúde. É muito parecido com a minha outra área de estudo. Cada dia é um dia, cada experiência é uma experiência, não se repete. Você está lidando com... E lidar com o ser humano envolve exatamente a impossibilidade de uma ciência exata, única e precisa. E talvez seja este o maior desafio das pessoas que se envolvem nessa área. Seja para instruir, seja para terapia, ou até mesmo para fazer com que as pessoas tenham acesso melhor a essa informação, que é o papel de vocês. É deixar claro de que não existe uma fórmula mágica, não existe uma situação única, e aquilo que de repente sua vizinha falou, para mim foi ótimo, faz.
Você faz e não dá certo para você, e você fica em dúvida se o seu caso é mais grave. Frustra, né? Isso, ou é porque não foi bem do jeito que ela falou. E não é isso, gente. É que não existe uma fórmula mágica, não existe um único padrão. Então, isso é que eu acho uma das coisas que mais me atraiu na área. E dá para distinguir bem assim, a psicologia da psicanálise? Eu ia perguntar agora, como eu fiz, né, mais cedo. Isso, quando a gente estava fazendo Porque tem muita gente que tem dúvida. Informal. E tem muita dúvida. Às vezes a pessoa acha assim, psicanálise é a mesma coisa de psicologia. Não. Primeiro, o objeto de estudo não necessariamente é o mesmo. Apesar da gente estar falando de mente humana e de saúde mental, a gente tem que separar os dois campos. A psicologia, ela trabalha com N elementos dentro da saúde mental. Ou da parte comportamental ou social. Por isso o cara que é formado em psicologia, ele vai atuar nos recursos humanos, ele vai atuar não só em RH, mas também em RI, Relações Internacionais. Certo. Ele vai ajudar, por exemplo, um grupo a preparar uma ação de marketing, de mercado, e também pode atuar como terapeuta para cuidar, por exemplo, de comportamento, toques, transtornos obsessivos, qualquer outra coisa. Já o psicanalista, primeiro, ele não tem que ter curso superior. Ele não é um curso superior, ele é um curso livre. E essa foi uma característica criada pelo Freud. Quando Freud desenvolveu, e ele era médico, lembrem-se disso, e quando ele desenvolveu o pensamento psicanalista, que depois outros evoluíram, como o Lacan, ele estabeleceu que isso era uma ciência, entre aspas, a palavra ciência, por favor, que qualquer pessoa que quisesse estudar e quisesse se empenhar para aprender, poderia. Então, ele é um curso livre. Ele não é regulamentado pelo Estado, ele não exige horas de formação mínima ou áreas específicas, isso vai variar de cada curso. Então, inclusive, quem tem interesse em fazer, seria muito bom olhar uma opção, que é a opção da Associação do Rio de Janeiro de Psicanalistas, a Associação Brasileira de Filosofia e Psicanálise, que eu acabei de citar, que é de BH, entre outras. E ela vai ter, olha, minha matriz é essa, o que você tem que estudar é isso. E tem uma outra exigência. Dependendo do tipo de atividade psicólogo que você vai fazer, é como eu como professor, ou como, para citar o engenheiro que eu acabei de citar, o mesmo médico. Você pode fazer parte de uma associação, mas você não tem que continuar fazendo aquele trabalho com você. Você vai fazer o trabalho com os outros. Entendi. O psicanalista tem que fazer psicanálise o tempo inteiro dele. É uma obrigação do modelo freudiano. Então, para poder fazer psicanálise nos meus clientes, eu também tenho que fazer análise com um outro psicanalista. Ah, tá. Eu até te perguntar, se era você mesmo fazer isso com você? Não, ter um outro profissional para me ajudar. E isso é extremamente importante, porque a psicanálise, eu até brinco isso. Esse tempo atrás, uns alunos me perguntaram, porque agora, ainda mais que eu dou aula para terceiro ano, eles ficam assim, mas isso é isso é aquilo, como é que eu faço? Aí isso muitas é o quê? Dúvidas, isso, né? até porque aquilo tem muito a ver com o que ele está vivendo na cabeça dele de o que serei eu amanhã? Será que eu estou fazendo escolhas corretas? E aí eu ainda brinco com eles, falando assim, psicanalista é um sem vergonha. Porque, na verdade, se não der certo, a culpa é tua. E se der certo, se você se sentir bem, quem fez isso foi só você, com você mesmo, mas foi graças a mim. Né? Na verdade, a gente é só uma luz, um guia. O paciente, por assim dizer, o analisado, é que descobre o que está incomodando, trabalha com isso e evolui. Aqui pode chamar de epifania, pode chamar de insight, tem vários nomes. Sim. Mas, na verdade, essa talvez seja uma outra diferença com a psicanálise, sobretudo algumas áreas da psicanálise, da psicologia. A psicanálise é muito preocupada em fazer você despertar e perceber as coisas. A psicologia não, ela tem algumas áreas que te guiam mesmo, que ela fala, faça isso, por exemplo, o comportamentalismo. É engraçado o tanto que é fácil a gente perceber isso, quer ver? Uma brincadeirinha fácil. Neste momento, a gente está conversando há alguns minutos já. Nenhum de vocês dois estava escutando o ar-condicionado. A partir de agora, os dois estão escutando o ar-condicionado. Portanto, vocês foram capazes de desligar um dos sentidos que a gente usa o tempo inteiro, que é a audição, que, aliás, vocês estão usando para me ouvir, mas filtrar aquilo. Ao mesmo tempo, seu corpo não estava sentindo o encosto da cadeira. Portanto, tatilmente, nós desligamos isso. Agora, você não consegue desligar mais. Daqui a alguns minutos, vocês vão desligar de novo. O comportamento é possível ser moldado.
Pavlov é um cara que estudou isso lá atrás, como todo mundo já ouviu falar, com os ratinhos. Então, você pode fazer reforço positivo e reforço negativo. E ao fazer isso, você guia a pessoa. A psicanálise não vai te guiar. O grande papel da psicanálise é que é o paciente que caminha, é o paciente que desperta, é o paciente que acorda. E aí, então, o número de sessões, no caso, é menor com um psicanalista. Depende. Porque, na verdade, o que te inflige a ir é o que vai te infligir a parar de ir. Entendi. Então, isso é pessoal. Às vezes, você está buscando uma terapia por alguma coisa que está te incomodando, que aqui na nossa teoria chama inconsciente. Né? Eu não vou entrar naquela discussão de ego, superego, isso é uma coisa muito batida. Certo. Né? Vamos lembrar que isso é uma coisa que se falou demais no passado e de uma maneira muito simplista, e o simplismo na nossa área é perigoso. Vocês estão lembrando que vocês estão discutindo saúde mental. Nada é simples, nada é preto e branco. Michel Foucault já falava, tudo é cinza. Querer colocar as coisas, isso é isso, isso é aquilo, é um simplismo perigoso em algumas áreas. Não é, tipo assim, a sua verdade não é absoluta. Isso, né? Porque, às vezes, as experiências que eu tive, porque é muito fácil o outro chegar e falar assim, mas eu no lugar do fulano, dá um jeito. É muito sim, parece que assim, é muito claro, eu no lugar dele, eu teria feito assim, assim, assim. Parece que a inércia dele é culpa dele, mas a solução tá ali, à frente dele. É só chegar e fazer, não é? Exato. E não é, a gente sabe que é outro indivíduo, ele teve outras experiências, outras crenças, outros traumas, então... Isso. E que parte disso está lá no inconsciente, atrapalhando ele a enxergar o que você, de fora, enxergou com certa facilidade. Né? E que não necessariamente só porque você enxergou, ainda significa que vai trazer resultado. Muito pelo contrário. Aquilo que para você está enxergando, gente, por que ele não faz isso? Sim. É aquele caso, por exemplo, de um relacionamento abusivo. Todo relacionamento tóxico, ele gera traumas. Sim. E gera trauma nos dois. No vitimador e na vítima. Essa é a verdade. É claro que a nossa empatia, na maioria das vezes, é para a vítima. Sim. E há de se esperar que o seja. Sim. Mas o outro, ele vai ter que lidar com isso algum dia, de alguma forma. Aquilo está lá dentro dele também. Então, a pessoa que está de fora vê isso e simplesmente fala assim, mas por que ela só não larga? Por que ela só não larga? Não é isso. Você sabe, assim, Márcio, que não está nem no nosso roteiro aqui, né, que a gente falou, mas como é um bate-papo que vai fluindo, a gente tem um caso agora muito recente, né, da Ana Hickman, e que eu falo assim, foi uma pessoa que a gente vê assim, é uma mulher independente, linda, independente financeira, financeiramente, de sucesso, né, com tanto conhecimento, tantas pessoas em volta dela. Uma rede de proteção que pode Sim, ser usada. claro, né, com família, amigos e tudo. E, às vezes, as pessoas... Porque ela parece que... agora que eu tô vendo uns vídeos dela com um ex-marido, né? E o tanto que ele era já agressivo com ela ali. E, às vezes, as pessoas colocam embaixo... como é que ela aguentava? Porque... eu, no lugar dela, tinha feito... E é o que a gente está falando agora. Né? Uma pessoa... Ela tem as crenças dela, os traumas dela, apesar de ter... A gente pensa assim, nossa, a vida dela é maravilhosa, mas ela casou com ele novinha. Passaram por muitos perrengues. Então, a gente não sabe a verdadeira história, o que ela traz, né, com ela mesma. Os medos dela de abandonar aquela relação de anos, onde até ela o via como protetor, até como pai, que às vezes a gente confunde muito isso numa relação amorosa. Às vezes a gente enxerga o marido como pai, que está errado. Mas acaba que a gente pega toda aquela... Às vezes aquele vazio que a gente teve na infância de um pai e coloca ali no marido querendo que ele... Não estou falando que é o caso dela, claro. Sim, entendi. Querendo que ele satisfaça. Né? Então, é igual você falou, gente, a mente humana, e é algo que eu fico maravilhada, né, com a mente humana, porque é isso que você falou. E ainda tem aí um outro elemento que a gente não pode esquecer, que é a espectacularização, né, que é espetacular por causa daquilo. Um psicólogo de São Paulo estava fazendo uma análise, não deste caso, mas de um caso anterior da Sonsa, eu acho que é isso, Luísa Sonsa. Sim. E da questão do tanto que aquilo que
pessoal, ao se tornar público, que são figuras públicas, Sim. atinge um potencial muito maior. E isso fere aquelas pessoas. Ela não é a primeira mulher a ser agredida, infelizmente não será a última, não é? Mas o tanto que aquilo vai fazer com que ela tenha que lidar não só com a dor do que ela está passando, mas com o resultado público dessa dor. Sim. E Ainda tem isso, né? Isso é uma coisa que nós, enquanto seres humanos, temos que tomar cuidado, porque os comentários, eles se tornaram quase que um mantra da nossa sociedade. É engraçado como é que quando olhamos para essas redes sociais, muitas vezes a gente está menos preocupado com a notícia que está nela ou com o episódio que está nela e mais com os comentários imediatamente depois. Sim. E muitos desses comentários, eles não têm a preocupação de um tato, que é uma coisa que se você fosse falar ao vivo com a pessoa, você teria. Com certeza. Sim, Né? claro. Com a consequência social, jurídica, moral e espiritual daquilo que eu escrevi. Eu simplesmente escrevo atrás de um anonimato que me dá uma sensação de que eu posso ser impune e, com perdão da expressão, às vezes até imoral. E pode falar qualquer coisa que vier na cabeça, ser ofensivo. E mesmo depois, se alguém te confrontar, você ainda vai dizer, não, mas eu não penso assim. Então por que você escreveu? Às vezes a pessoa não sabe nem dizer por que escreveu, ela só quis escrever, como se fosse assim, eu quero magoar, porque me irritou aquilo. E aí você tem que se perguntar, onde está o problema? A inveja também, né? Nela ou em você? Não é? Às vezes, aí é a culpa do psicanalista. Às vezes, quando eu fico muito irritado com alguma coisa, aí depois eu, sozinho, internamente, eu penso assim, o que te incomodou nisso? Não foi os outros que te incomodaram, foi você que se incomodou. Algo que está em você, Algo né? O que está te incomodando aí? Porque no fundo, a gente é espelho da nossa alma. Psicologia é o estudo da alma. Então, no fundo, a gente quando é agressivo com alguém, a gente não está sendo agressivo porque a gente tem raiva daquela pessoa, mas tem algo dentro de nós que está instigando. Que está instigando isso. Por que aquela pessoa te incomoda tanto, né? Exato. Porque, às vezes, aquela pessoa não te faz nada, né? Assim, não te ofende e tal, mas você O tá santo perto. não bateu. Exato. Mas por que não bateu? Não é? É onde a gente tem que estar fazendo a perguntinha, né? Incomoda essa pergunta, às vezes incomoda. O autoconhecimento é algo que eu falo assim, é muito prazeroso, eu acho que chega a ser libertador, mas, igual você falou, nunca termina, né, Márcio? Nunca termina, você vai estar sempre fazendo cursos e lendo livros e se descobrindo, porque também vai depender muito da fase da vida que você está passando, né? Porque a maturidade que vem e... Aquilo que para você era tão caro no passado. Exato. Aí hoje você olha e pensa assim, meu Deus, eu não acredito que eu briguei por aquilo, Sim. que eu me indispus com aquela pessoa por causa disso. E só um detalhe, você não estava errado lá. Você era uma pessoa lá. E você é outra pessoa hoje. A gente está sempre em construção e em desenvolvimento. Quanto mais cedo a gente aceitar isso, menos a gente vai sofrer. A gente nunca é a mesma pessoa. Aquela conto antigo de que você não toma banho no mesmo rio 2 vezes, é mais do que um fato. Não que o rio não esteja lá, o rio não é o mesmo, e você? Nunca mais será. Quando eu sair daqui hoje, eu serei outra pessoa. E um pouco do que eu deixei para vocês fez de vocês outras pessoas. E é assim que funciona. E é o que leva a gente a pensar, né? É o que eu falo, gente, não tenha medo do autoconhecimento. É muito importante, até para a gente e para quem convive conosco. Na verdade, tenha medo da resistência e da ignorância. Ela é o grande perigo da humanidade. Eu estava me perguntando, minha mulher até perguntou para mim, antes de vir para cá, porque eu saí da escola para vir para cá correndo, A Naline tá aqui, né, Naline? E aí, deu o ar da graça também. Aí ela falou, mas você não vai trocar de camiseta? Eu falei, eu pensei bem, mas eu acho que essa camiseta tem tudo a ver com o que a gente vai discutir lá. Por isso que eu não troquei de camiseta. Sim. Eu falei, porque Sim, e a hora que você chegou, eu vi. Todos são iguais. nós somos seres humanos. Há muito tempo as pessoas pararam de falar da bobagem chamada eugenia. Há muito tempo a gente desconfiou que nós temos um cromossomo e temos uma genética única, um DNA único,
O projeto Genoma já provou isso. Infelizmente, de vez em quando, ainda somos pegos com situações que nos colocam num desafio. Mas sabe que o desafio é até bom? Porque se não falássemos disso, se não houvesse um mal-estar, às vezes ficava só no escondido e na ignorância. O mal-estar seria realmente bem ali, só quem recebia. Exato. Né? E até com a impossibilidade de transpor a sua voz. Com certeza, temos que falar isso, temos que dar essa oportunidade. E o tanto assim que a gente tem que colocar, sempre praticar isso, né? Essa irritabilidade nossa, às vezes o julgar, porque hoje a gente está muito nessa fase do julgamento por conta da internet. Isso. Né? Então, as redes sociais trouxe essa facilidade do outro chegar e colocar lá o seu julgamento e tudo. E a gente não ter essa empatia pelo outro, essa compaixão, porque não é clichê. A gente fala muito nisso, só que eu falo assim, gente, quando você faz um comentário, seja virtual, né, ou pessoalmente, você tem que ter muito cuidado. E a gente estava falando aqui sobre o bullying, o cyberbullying, que eu falo assim, gente, às vezes a pessoa fala assim, porque eu sou sincera. Eu falo, a partir do momento que a sua sinceridade está desrespeitando o próximo, ofendendo, para mim não é sinceridade, é falta de educação e falta de respeito com o próximo. E aí tem que fazer a pergunta óbvia, né? O que você está entendendo como sinceridade? Aquilo que você falou de fato foi sincero? É o que você acredita mesmo? Ou é aquele rompante do momento que fez com que você quisesse falar aquilo e que você mesmo depois não vai colocar? Por isso, realmente, as redes sociais, o sistema da internet, a ausência da pessoalidade integral, ela facilitou demais a comunicação e até aproximou as pessoas, claro, de verdade. Claro. Mas, por outro lado, ela deu um sistema de álibi muito perigoso. É a sua desculpa, é a sua justificativa de que nós somos aqui de uma geração muito próxima. Que dia que a gente ousaria, um colega, da gente falar na cara dele o desrespeito que é muito comum de se colocar nos comentários da internet? Nossa, muito mais difícil. Mas nunca. Por quê? Porque quando você está de frente para a pessoa, primeiro ela vai ter direito de resposta. Eu não estou falando fisicamente. Eu estou falando a cara, o olhar dela. Nossa. Muitas vezes até de tristeza faria com que você pensasse duas vezes antes de responder ele daquele jeito que ali, na tela do computador ou do celular, você só digita e envia. E do outro lado tem um ser humano cuja dor que aquilo vai gerar é enorme, que é isso que é engraçado. As palavras têm um peso muito grande. Sim, a gente tem que ter cuidado com as palavras, porque às vezes a pessoa está tão fragilizada no momento, tão vulnerável aquilo ali, que qualquer coisa que você diga vai afetá-la profundamente. E vai mudar. Vai mudar. E nesse papel, a gente pode até voltar no que você disse aqui também. Às vezes, quando tem um agressor, tem a vítima. O agressor também pode estar arrebentado para estar sendo agressor naquele momento. Isso. Né? Exato. E não justificando, não passando pano, nem nada. É mostrando realmente assim... Que às vezes ele já foi até vítima, igual a gente já falou aqui. E que às vezes a gente precisa também, realmente... Né? O autoconhecimento, essa possibilidade de crescer na forma de se compreender e compreender o próximo, né? É um assunto meio pesado, mas assim, ele vai bem de encontro a isso que a gente está falando aqui. Estatísticas e pesquisas da área de saúde, da psicologia sobretudo, indicam que muitos maridos agressores vêm de lar de pais agressores, repetindo o modelo. E a mesma coisa da infeliz, né, pedofilia. É muito parecido. É muito comum o pedófilo ter sido vítima disso em outro momento. E às vezes normalizar internamente uma situação como essa. Aí é bastante complicado. Aí, de novo, a gente volta para aquela discussão que eu já fiz com vocês, que é caso a caso. Há casos que pode ser internalização e normalização. Há casos que aquilo pode ser só a única resposta que ele tem. Ou seja, ele aprendeu aquilo e, portanto, ele vai reagir da mesma forma. Sim. Então, aí tem que ter caso a caso. Mas a grande questão é, se você não quebra o ciclo da violência, o ciclo da injustiça, ele vai se perpetuar. Um pai que é violento e racista, o filho dele está vendo isso aquilo nele. E pode achar que não. A gente pode achar que o mundo mudou muito, que os filhos não veem os pais mais como modelo. Isso ainda é um equívoco.
Os pais continuam sendo modelo dos seus filhos, sim. Por isso, cada pai, cada mãe que é ouvinte de vocês, que acompanha vocês, que ele saiba, ele tem uma responsabilidade de criação dos filhos dele, da construção, de uma psique que ele não tem ideia. Tem aquela ilusão que o mundo mudou muito, mas algumas coisas continuam sendo como sempre foram, tá? São uns exemplos. Né? Exatamente. Então, o seu filho vai fazer, mesmo que seja inconscientemente, a mesma coisa que você fez. Sabe aquela expressão de façam o que eu falo, não façam o que eu faço? Isso. É exatamente o contrário. Nós fazemos muito mais do que vemos os outros fazendo, quando são nosso modelo, do que o que escutamos da boca deles. Você não vê o tanto que influencia. Eu falo assim, até fora, vamos supor, eu mesma. Se eu viajo, vamos supor, para o Nordeste, né, minha família é de lá, eu saio falando com sotaque. Isso para você ver, pouco tempo que eu falo, o tanto que a gente é influenciado, comportamentos. Às vezes eu tô muito tempo com uma pessoa, ela tem uma maneira assim de falar. Às vezes eu me pego, tipo assim, nossa, gente, eu tô fazendo a mesma coisa que aquela minha amiga tá fazendo. Porque a gente é muito influenciada, até nos gestos, né, sotaques, comportamentos. Nós somos seres humanos. E a gente tem que estar de olho realmente no que a gente está sendo influenciado. Então, filmes que a gente assiste, livros que a gente lê, músicas que a gente escuta, né, Márcia? É algo assim, claro que a gente não vai ficar habitolado, todo mundo com medo de ouvir. Não, mas eu falo assim, gente, o que você faz na sua rotina pesa muito. Né? Você tem que ver o que você está... E a gente tem que ter filtros, né? Você concorda? Os concordo. Filtros são importantes. Não quer dizer que aquilo eu não gosto, ou eu gosto, ou eu acho que é um estilo que me agrada ou me desagrada. Mas uma coisa é o estilo, a outra coisa é o conteúdo. Sim, o conteúdo você tem que filtrar. E aí, sim, se você não filtrar, acaba que você vira um mosaico de coisas e aí, voltando para o nosso início da conversa, que no fundo parece que é nada. Sim. É tanta coisa... Que é nada. E às vezes a gente vai absorvendo, né, Márcio? Vai perdendo nossa identidade, né? Depois nem você mesmo sabe quem você é, do que realmente você gosta. Porque às vezes a gente vai tanto no embalo do outro, né? Fazendo. E quando a gente para assim, fala, meu Deus, espera aí, mas eu gosto de fazer isso. O que você está falando agora é quase uma terapia, né? Ou seja, quando a pessoa está nesse ponto, é a hora que ela, ao buscar uma terapia, psicologia ou psicanálise ou qualquer outra, às vezes a terapia espiritual de algumas áreas, sim. O resultado é que você está tentando encontrar a si mesmo. O seu inconsciente está te avisando de diversas formas. Sim. E essas formas podem ser até fisiológicas, tá? É uma alergia, às vezes é uma brotoeja que aparece em você e que nenhum dermatologista consegue descobrir o que é. Aí é de ordem psicossomática. Não é? Você vê, né? Você somatizou aquilo e aquilo sai no seu organismo. O corpo tá falando, né, com você. Que o corpo fala. O tempo inteiro. Às vezes a gente não escuta, mas ele fala. Aquelas pessoas mesmo que estão passando por algum momento, assim, mudanças que não queriam, né? E começa a ter muitas crises alérgicas, diarreia, problema intestinal, né? Gastrite, né? Então, assim, e não sabe o porquê. Tem uma ala da medicina chinesa, não só a acupuntura, mas a medicina chinesa, que diz que o verdadeiro cérebro nosso é o estômago. E ele indica tudo. E engraçado que a gente no Vox Populi sabe o que é isso, né? Meu estômago embrulhou. E aquilo me incomodou tanto que eu tô tendo que fazer, mas aquilo é indigesto socialmente, não fisiologicamente. Sim. Nossa, eu tive que encontrar com aquela pessoa e meu estômago embrulhou, porque eu não queria. E aí o organista tá falando pra mim, não, mas eu sei que eu tenho. E a gente vive de obrigações também. A gente tem que lembrar disso. Então é a hora de ter uma boa busca de saúde mental. Eu tive que passar por isso, eu tive aquela reunião desagradável com aquela pessoa a quem eu tenho dessabor, ou eu tive que enfrentar um sabão do meu chefe que eu acho que foi injusto. A vida não é justa 100%. Sempre vai ter frustrações. Sempre vai ter frustrações. Né? E aí aprender a lidar com isso, filtrar, analisar. E lidar com isso. Aí nesse ponto eu vou até buscar um pouco dos nossos temas aqui, que é a questão da saúde mental. Do homem, né? Principalmente do homem.
lidar com isso. Da mesma forma que a gente trata, às vezes, a mulher como aquela pessoa cuidadora, Sim. como o carinho, o homem, a gente vem do homem necessidade de ser provedor, não ser fraco, ser forte, sustentar, às vezes, até a casa, mesmo que não seja financeiramente, emocionalmente. A ideia de que a mulher, primeiro, era mãe, é a futura mãe, Sim. é a futura cuidadora do marido, que é o trabalho invisível da mulher, Sim. né? Aham. Porque é engraçado, antes quem cuidava dele era a mãe, agora quem vai cuidar dele é a esposa. Sim. Então fica parecendo que ela é sobrecarregada. E de fato é, ninguém está discutindo o contrário. E também hoje o trabalho extra-casa, a qual ela tem que participar. Há de se esperar que o homem entenda que nessa realidade então nova, esse papel é de ambos. Então, pensando primeiro no aspecto sociofamiliar trabalhista. Aham. Então, se a mulher tem que trabalhar e cuidar da casa, o homem tem que trabalhar e cuidar da casa. Se a mulher tem que trabalhar, cuidar da casa e cuidar dos filhos, se for um casamento hétero tradicional, então o homem tem que trabalhar, cuidar da casa e cuidar dos filhos e encontrar uma harmonia. Esse é um elemento. Inconscientemente, muitas vezes por tradição, ele ainda, apesar de, mesmo os mais avançados, que fazem isso que eu estou falando, que eu acho que é o mínimo que se esperaria de um companheiro, não é? Porque é engraçado como é que até as terminologias são perigosas, não é? Meu marido, aí minha esposa, ótimo. Meu marido, aí o outro fala minha mulher. Opa, tem uma informação que está ali subliminar. Uhum. Ela é uma pessoa, Sim. ela não é minha companheira, ela é minha mulher. Então aí eu trabalhei com gênero. Ela é minha mulher, é posse. Se eu tiver dificuldade de entender essa diferença, eu tenho que tentar evoluir e entender que ela é minha companheira, ela é minha esposa. Sim. Se eu estiver usando a palavra minha mulher, mas eu estou usando o sentido tradicional que sempre usou. Gente, antigamente a gente falava, olha o preto, e era errado. Então que tal evoluir também no aspecto de gênero? Sim. Sim. Não entendi. É? Se eu não posso mais ser racista, e eu não devo ser, eu não posso ser misógino. Ela é minha esposa, ela não é minha mulher. Porque ele não é meu homem. Ele é meu marido. Sim. É meu esposo. Ninguém fica falando meu homem. Mas, curiosamente, é extremamente comum falar minha mulher. Num sentimento de posse, resultado de uma sociedade patriarcal que a gente vem, ainda bem, desconstruindo. Uhum. Mas eu sempre falo, aí dentro de sala de aula, minha outra profissão. Ainda tem muito que desconstruir. Tem muito que desconstruir. Porque, sejamos honestos, eu ainda brinco com eles. Vê como é que esse é um exercício perigoso da gente fazer, porque você começa a despertar um certo desconforto. Quantas vezes nessas famílias a gente está em casa, por exemplo, o pai ainda não chegou, ou a mãe ainda não chegou, e aí o filho vira para um dos dois e fala assim, nós vamos jantar fora hoje? Uhum. A minha pergunta é, como é que é a sua família? Sua mãe já chegou e seu pai não. Aí você pergunta para sua mãe, nós vamos jantar fora hoje? E a resposta dela geralmente que você espera é, vamos esperar seu pai chegar e a gente vê. Curiosamente, se sua mãe não chegou e seu pai chegou, e aí você pergunta para ele, a resposta dele que você espera é sim ou não. Então, peraí, tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Quer dizer que quando é ele, ele já tomou decisão, porque ele foi criado para ser esse macho alfa provedor. Quando é ela tem um discernimento. Não é que ela não vai decidir. Sim. É que ela está pronta para dialogar com o companheiro dela e decidirem juntos. Uma parceria. Isso, uma parceria. Né? Eu ainda brinco muito assim, casais tradicionais. Entra no carro, quem está no banco do motorista? Sim. E vocês repararam que eu já usei uma brincadeira? É do motorista. Eu não falei quem vai dirigir. Eu já falei quem senta no banco do motorista. Não é normal. E aí, de vez em quando, isso acaba se refletindo na saúde. Porque aí o que acontece? Como ele vem construindo essa narrativa para ele, e esse comportamento, isso chega na saúde. Ele pensa, eu não posso demonstrar fraqueza, porque fraqueza dá uma sensação de que eu sou vulnerável, como se ser vulnerável fosse uma coisa ruim. Não é? Muito pelo contrário. Né, você é um ser humano e o corpo só está avisando, mas que não se devia ir atrás e cuidar. Ou até mesmo a postergação, porque a gente pensa assim,
Eu dou conta disso depois. Não, eu dou conta, porque eu sou macho. E acaba que na saúde, tudo que você protela cobra mais caro. Cobra mais caro. Seja fisiologicamente ou seja psicologicamente. Se eu tô com uma sensação de que eu não tô feliz, de que tem algo me incomodando, por que eu espero até isso atingir um nível de ter disfunção na minha vida para eu ir atrás de uma terapia? Se eu sinto dor nas costas e essas dores vão aumentando, eu posso ter problema lombar, eu posso estar com problema renal, De coração, né? eu posso estar com problema cardíaco, posso estar com uma crise do ciático, que é extremamente difícil de tratar. Sim. Quanto mais cedo, mais eficaz é o tratamento. Não, mas eu espero. E aí, nesse ponto, o feeling da mulher parece que é maior. Mas eu vou ser bem honesto para vocês. Eu imputo isso a uma inteligência emocional que a mulher tem mais do que o homem. Nós temos diferenças que não são apenas fisiológicas, elas são culturais. Sim. Mas a gente também tem diferença fisiológica. A antropologia nos ensina, gente, que, por exemplo, a nossa capacidade de acuidade visual, ela envolve também uma capacidade de limitação aqui, ó, tá? Da distância. Então, por exemplo, a maioria dos homens, por eras e eras de desenvolvimento fisiológico, a gente chama de fenótipo, né? Você enxerga aqui, ó. Então, você enxerga mais ou menos 120 graus. A dificuldade que eu tenho para enxergar aqui é bem grande. É bem grande. Você pode pôr o dedo, ó, você perde a visão. Aí ele aparece. A mulher tem quase 180 graus, porque ela era coletora e o homem era caçador. Isso lá na pré-história. Então, o homem tinha que olhar aguçado para ver se achava o animal. A mulher tinha que coletar, então ela tinha que ver para não perder nenhum produto. Resultado. O que parece uma bobagem mostra que as transformações que a gente tem, elas não são apenas de gênero, no sentido de um órgão sexual diferente do outro órgão sexual. Ela é fisiológica, ela é hormonal, mas ela também é psique. Ela é psique. E nessa psique a gente tem que trabalhar muito, aproveitar o mês igual Novembro Azul, Thiago, para dizer o seguinte para esses homens, que não há nenhum momento problema, que não é fraqueza, que pelo contrário, é prova de consciência de que você está preocupado com você e com as pessoas que te amam, que estão à sua volta, que você tem que procurar acompanhamento, que você tem que fazer exames preventivos, que você não precisa esperar a coisa estourar para você ir lá resolver, que você não tem que ir para o pronto-socorro, que você pode procurar um especialista. Até porque, né, Márcio? Eu vejo, assim, muitos homens hoje com muitos problemas, não só doenças físicas, mas muitos homens com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade, que vai protelando esse tratamento. E o que acontece no final? A mulher que está arcando. Por quê? Porque esse homem, ele pifa. Na maioria dos casos que eu estou vendo, presenciando, o que está acontecendo? O homem, de repente, ele fica totalmente fora de si, não consegue trabalhar, né? Porque é aquela coisa assim, o corpo fisiológico com a doença mental, e aí ele fica em casa mesmo, e a mulher que vai realmente ser provedora, cuidar dele, cuidar dos filhos, porque não é fácil. Infelizmente, está tendo muito suicídio nesse caso também. Então, assim, pensa que esse cuidado não é só para ele, é para toda a família, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que frisar que a saúde mental é para todos, sim. Eu estou falando muito do homem, né? Porque é Novembro Azul. Isso. A gente está aí. E porque também não deixa de ser uma quebra de paradigma. Porque dificilmente a gente vê um homem bater um papo sobre isso, abordar isso. Vocês, às vezes, enquanto mulheres, amigas, vocês tocam nesse assunto. Nós não tocamos nesse assunto. Numa roda de amigos, numa roda de cerveja e tal. A gente não fala sobre isso. Você não vê um homem chegar e falar assim, numa rodinha assim, falar, gente, eu não tô bem. Eu tô, não sei, eu tô estranho, eu tô passando por um processo, tô com muita vontade de chorar, porque a depressão, ela dá isso, né? E imagina um homem falar, estou com muita vontade de chorar. Né? A gente vem quebrando algum desses paradigmas, mas é verdade. Eu até me lembrei de um caso de uma paciente minha, enquanto terapeuta psicanalista, que ela comentava que o marido dela estava tomando remédio tarja preta. Olha a diferença. Ela, se sentindo com algumas questões que ela tinha que resolver, procurou terapia. E o marido?
segurando, segurando, segurando. Só ao com ponto medicamento. A ponto que teve que parar num psiquiatra para fazer tratamento, mas não queria fazer a parte terapêutica. Ou seja, queria resolver na parte da alopatia, que é só o remédio, o psicotrópico. Não é? Existe alguns especialistas que estão tentando defender muito hoje, batendo muito na tecla, e uma das coisas ligadas ao OMS, ao Ministério da Saúde, criando esses meses, como o Setembro Amarelo, o Novembro Azul, chamar atenção para isso, que é aquilo que o programa de vocês está fazendo, e ao mesmo tempo defendendo que é preciso a gente construir pontes com a sociedade, onde isso possa chegar até esses áreas. Porque a gente tem que lembrar também que, por mais que nos doa dizer isso, nós somos uma parte mais privilegiada da sociedade. Sim, e nessa parte privilegiada, você está vendo isso acontecer. O que há de se dizer naquele que, na verdade, não tem condição de ir no oftalmologista para poder fazer um óculos. Sim. E aí a gente tem que estar tendo que discutir... que é a maioria da sociedade. Exato! E a gente tem que discutir que a sociedade também precisa de um tratamento de saúde mental. Que essa sociedade também precisa dessa aproximação. Aí é um grande desafio para a gente. E esse desafio não é um desafio do Estado. A gente tem para que essa mania de jogar tudo nas costas do Estado. O Estado tem papel. Mas nós, como sociedade civil, temos também. Não é? Sim, até assim, olhar para o seu vizinho que está ali, para um funcionário seu. É aí que eu queria chegar, entendeu? Exatamente onde você tocou. Exato, vai numa fazenda, seu funcionário que está ali, que não tem acesso, não vai muito na cidade, não tem acesso ao conhecimento, né? Então, a gente tem que estar ligado nisso. Isso. E é o seu olhar que às vezes vai detectar, e aí envolve outra coisa, porque o não acesso a uma formação tradicional acadêmica, ele aumenta ainda mais essa resistência e esses paradigmas para serem quebrados. Se você me pega um funcionário desse, ou se você vai numa área mais periférica, aqui de Aparecida, para fazer um trabalho social, aí você fala, não, seu Zé, tem uma associação que está com alguns profissionais lá trabalhando diariamente, o senhor pode ir lá para ser atendido. Não, eu não sou doido não, moça. Aí você fala, não, mas não é isso que eu estou dizendo. E até você romper essa barreira, isso é perigoso. Então, eu sempre acho que uma situação dessa, a gente tem que dividir o mundo. Não é negar e nem dizer que um é injusto porque o outro existe. É só deixar claro que a gente tem consciência de quê? Eu espero que aquele meu vizinho do condomínio entenda que não é o fato dele ser homem que impossibilita ele de conversar sobre o que ele está sentindo no coração dele, ou de procurar uma ajuda. E essa ajuda pode ser um guia espiritual. Sim. É um pastor, um padre. Aquilo que faz bem para ele. E aquilo que será o primeiro passo para ele dar outros passos. Sim, que eu vejo. Isso. Mas isso não vai negar também que a gente tem uma outra ala que nos preocupa muito e que, como agentes sociais, a gente tem que dar a nossa parcela de contribuição, seja do jeito que for. Uma horinha dali, ou um olhar mais atento, ou uma ação caridosa em tal lugar. Porque às vezes a gente pensa assim, né, Márcio? Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista. Então, tipo assim, eu... Lava as mãos. Lava as mãos, não é da minha área. Joga no Estado, joga em outras coisas e vai. Eu acho assim, se tá ali, você tá olhando, né? Você tá enxergando algo. Eu acho que, como nosso dever, chamar um pouco a atenção. Claro que ninguém vai ficar metendo, né? Se metendo na vida um do outro, mas chega um ponto que, se é uma pessoa próxima, um funcionário, você chegar e falar assim, fulano, você está bem? Não, eu estou reparando que você não está bem. Não é melhor procurar uma ajuda, então? Olha, eu tenho isso aqui. Porque hoje tem vários locais que dão tratamento gratuito, que tem a escuta, que você pode estar ligando e a pessoa está ali escutando. Claro que não é a mesma coisa de um profissional. Mas eu falo assim, é porque às vezes as pessoas... mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Mas tem, né? Tem ouvintes, tem psicólogos que atendem também. Então, assim, a gente tem que estar procurando para não deixar o negócio explodir. Tem associações que fazem trabalhos voluntários, tem outras que fazem preço popular. É bastante comum. Eu acho que a grande questão aqui não é nem a acessibilidade primeiro. É a conscientização de que eu preciso daquilo. E que, às vezes, que nem você falou assim, esse privilégio, ele vem através de uma certa educação, que você teve durante essas certas oportunidades a mais, para que você tenha esse grau de conhecimento, inclusive interno, para entender o ambiente onde você vive e onde você quer chegar. E é pesado escutar isso também.
Porque às vezes a gente não pensa nisso. E o homem ainda traz, gente, o que eu vejo assim que pesa muito para o homem é a questão do dinheiro. Então ele está ali num emprego, às vezes é um provedor, se não for provedor, ele que ainda, né, fica maior que essa carga financeira de casa, e às vezes ele tem uma empresa, um negócio, e infelizmente às vezes não dá certo, a empresa fale, aí ele vem ainda com aquela, né, aquela sensação de fracasso, de ter que fechar a empresa, de ter que falar, olha, meu negócio não deu certo, ou eu fui demitido. E isso pesa muito. Eu vejo que para os homens também pesa muito, né? Além de se preocupar, claro que a gente preocupa financeiramente, mas esse emocional, eu acho que às vezes, lá, eu não sou da área, né? Mas lá no subconsciente deve abrir uma janelinha ali de traumas de infância, de fracasso, e aí começa toda uma desordem, né, Márcio? E é mais do que isso, né? É no sentido de que ele, de novo, voltamos àquela ideia do provedor, daquela ideia de que ele é um macho que tem que ser alfa. Então ele sente que ele falhou com ele, com a família. Com a família. E, infelizmente, alguns resultam de externalizar isso da maneira que não dão conta, que é a hora que vira o marido agressor, ou que vira tal coisa. Por quê? Porque ele não é capaz de lidar com esse inconsciente, cutucando ele de que aquilo está fazendo mal para ele, e ele transfere para o outro. Tem uma frase, que todo mundo repete ela, mas que nada mais do que é verdade, né? Narciso só vê o espelho. Então, muitas vezes, quando você está nervoso com alguém, quando você está brigando com a mulher, você está me chamando de fracassado. Quem está se chamando de fracassado é ele mesmo. E ele precisa de alguém para guiar ele nisso. Entenda que eu acho que você colocou isso muito bem, Gabi. A gente não está dizendo que vocês, ou que até mesmo eu, tem que ficar sendo terapeuta dos outros na rua. Cada um tem o seu papel. Sim. Agora, como seres humanos, a gente não pode deixar e ver uma pessoa que está naquela situação que eu convivo diariamente com ela e que eu estou percebendo que ela está dando sinais e eu simplesmente fingir que ela é uma sombra na noite. Ela não é uma sombra na noite. Né? Como diz o Saint-Hilaire, ela existe, ela está lá, ela é um ser humano a quem eu tenho contato, a quem às vezes eu tenho empatia, que eu tenho certo apego, apreço, e que por isso é minha obrigação. Aí, claro, dentro da minha limitação. Olha, procura uma ajuda. Olha, você quer conversar comigo como amigo? Não é? Você quer conversar comigo como amigo? Se dispor ali, né? Tem um médico, psiquiatra, lá de Anápolis, ele chama Murilo Nascente. Ele escreveu um livro chamado Superando a Ansiedade Sem Remédios. O livro é fenomenal. Exatamente ele debatendo isso. Às vezes, muito menos importante é um psicotrópico ou qualquer outro tipo de remédio de intervenção neurológica, psíquica. E muito mais importante você mudar o seu comportamento, você sair da inércia, você ter alguém ou uma rede de apoio para te tirar dali. Tá? Essa rede de apoio faz diferença. Para aguentar a porrada, porque às vezes você vai dar porrada. Não é? É por isso que o pessoal brinca, né? Coisa de novo, conhecimento popular. Pai e mãe não desiste de filho. E filho bate pai e mãe às vezes, como não deveriam se bater. Mas ele está lá firme, porque ele sabe que aquilo que está acontecendo agora é para ele, de repente, lá na frente, despertar, perceber o que ele fez de errado e evoluir. Gente, uma criança faz birra. Nem sempre a solução é você deixar ele fazer a birra. Mas de vez em quando, a birra é o jeito que ela está gritando, que tem algo que ela precisa entender. E que lá daqui a um dia, um mês ou um ano, quando ela entender, ela vai ter um insight e falar, poxa, olha o que eu fiz ali. Não é? E aí ela vai evoluir como pessoa, como indivíduo. E curiosamente, quando a gente fica adulto, às vezes a gente faz isso. Não é uma birra de damos as nossas birras, nós damos né? as nossas birras. Não é? E se você não tiver um grupo de pessoas em volta, e aí não só familiar, amigos, pessoas que são capazes de entender isso, para usar um termo mais popular atual, mimimi, e deixar você viver aquilo, e deixar você mesmo depois pensar assim, cara, olha o jeito que eu falei com aquela pessoa, olha o meu comportamento. Que, na verdade, né, Márcio, eu vejo assim, que errar também é humano, né? Quantas vezes a gente, às vezes, não é mal educado com alguém, né? Às vezes responde de uma maneira grosseira. Naquele momento, né, você estava... Sim,
Eu acho que o importante também é o pedir desculpas, você reconhecer, claro, você não ficar repetindo o erro, porque ninguém gosta de pessoa grossa ao lado, desculpa até o termo da palavra, mas pensa uma pessoa que é mal educada o tempo todo. Eu vejo assim que as pessoas têm até medo de falar. Aí já não é mais uma relação, assim, é uma relação tóxica. Então, exato. Aí é uma relação tóxica. Né? Agora, eu acho que eu pedir perdão de você chegar e falar, fulana, ó, aquela hora que eu falei aquilo que você estava irritada, me perdoa e tudo. E faz parte, é a gente, ser humano, crescendo e avaliando, porque às vezes isso dói na gente, porque assim, não é do nosso feitio, tá falando, né? E aí a gente fala, nossa, eu fui mal educado com fulano. Isso dói a gente reconhecer. Né? Ou tipo assim, nossa, eu tô muito reclamão. Né? Tipo assim, eu tô falando demais, tô muito reclamão. Isso dói a gente reconhecer isso, porque não faz parte da gente. Você lembra quando você era um pouco menor, assim, novinha mesmo, criança, e às vezes você acordava com o corpo como se ele estivesse doendo? A gente chama de dor do crescimento. Isso é fisiológico. Crescer sim. dói. Crescer dói. Sim. Fisicamente e psicologicamente. Dói. Crescer dói. Dói mesmo. Mas é uma dor boa. É uma dor agradável. Porque no mesmo tempo que você está se sentindo assim, nossa, você percebe que, opa, eu tô percebendo que eu caminhei errado, eu tô melhorando. Estou melhorando, exato. Ó, tô aprendendo, né? Voltando no Pavlov, que eu citei agora, que é do comportamentalismo, ele acredita em duas coisas. Reforço positivo e reforço negativo. Reforço positivo é você ganhar alguma coisa porque você fez algo de bom ou porque você resolveu um problema. Nada dá mais satisfação pra gente e gera até mesmo descarga de dopamina, endorfina, sim. do que você realizar alguma coisa. E esse realizar alguma coisa não é só fazer não é só correr uma maratona ou não é só conseguir fazer uma conta que está te dificultando um exercício. É também algo mental. É você olhar e falar assim, eu fiz aquela bobagem, aí eu percebi que eu fiz a bobagem e agora eu vou consertar a bobagem que eu fiz. E nem sempre é pedir desculpa. É bom pedir desculpa às vezes, mas às vezes, se você não pedir desculpa, mas durante todos os seus relacionamentos, vamos supor que por uma coisa vocês dois brigaram. Teve um momento de mal-estar e você foi sem educação com ele. E vocês estão juntos todos os dias, imagino eu. Então é uma coisa que vai ter que continuar sendo construída. Mas aí ele vai perceber que a Gabi se comportou diferente no outro dia. Está uma pessoa mais afetiva, está uma pessoa mais preocupada com o sentimento dele. O resultado é o mesmo. Sim. Às vezes você pede desculpa sem pedir. Não, se não for de coração, é igual eu falo assim, Isso. ó, se a sua desculpa não for de coração, não adianta nada. Porque você parece que não reconheceu o que você fez, né? É igual confissão de católico, né? Tem que ser com arrependimento verdadeiro. Com arrependimento verdadeiro. É igual, o padre mesmo fala, você vai lá fazer a confissão, minha filha, você realmente veio de coração. Porque se você veio com aquilo, eu tenho que confessar, Eu vou fazer uma ladainha aqui, não resolve. É igual Jesus Cristo falava, a melhor oração é aquela que vem do coração, que é a verdadeira. Márcio, a gente também quer aproveitar a sua participação aqui para a gente falar sobre uma nova etapa da sua vida também, que foi a terapia homeopática. Como é que surgiu na sua vida? A homeopatia surgiu na minha vida nos últimos 3, 4 anos. Eu já mexia com uma série de áreas de saúde e minha mulher começou a mexer com a medicina indiana. E por ser uma medicina mais, vamos chamar de alternativa no Brasil. Sim. Aquilo me chamou a atenção e eu sempre fui paciente no sentido de alguém que usufruiu da homeopatia. Eu era menino, conheci o primeiro homeopata, minha mãe me levou nele, eu tratava por homeopatia. E aí depois fiquei um pouco mais velho, mudei de homeopata. Tive um homeopata que me acompanhou como médico homeopata, terapeuta homeopata, dos meus, acho que 20 e poucos anos de idade, até ele falecer há pouco tempo atrás, que Deus o tenha, Dr. Luiz. Amém. E minha filha, meu filho trataram com ele. E assim, sempre gostei. Mas aí acabou que quando minha mulher começou a fazer isso, chama terapias integrativas, reconhecidas hoje pelo SUS e tudo. Sim. Aí eu falei, cara, eu vou estudar isso. E eu acabei entrando e estudando homeopatia. E descobri que tem um monte de gente que não sabe nem o que é homeopatia. Mas um monte de gente. Mas é isso que eu pergunto. O que é homeopatia? Thiago, como que vira, mexe, alguém fala pra mim assim, mas você vê no Instagram, ou eu entrego um cartão porque pergunta alguma coisa, aí eles falam, mas você é psicanalista e homeopata? O que é esse negócio de homeopata? Aí eu...
E para mim era uma coisa tão... E é engraçado, né? Nosso conhecimento ele é restrito à nossa realidade. A gente Sim. só olha os outros com a nossa régua. Sim. Cada vez que eu escutava alguém perguntando, nesse período... Agora eu não surpreendo mais, aprendi. Mas assim, nos meus 2 primeiros anos, um ano e meio, sei lá, toda vez que eu falava, mas o que é homeopata? Por dentro eu tava assim, mas como? Como você não Como é que você sabe não o que é sabe o que é homeopata? homeopata? Aham, Não faz sentido. É verdade. mesmo quando alguém perguntar para um matemático o que é aritmética. Ele vai dizer, Exato, eu tenho que que é explicar isso? isso como? Tão simples, né? Isso, aí eu fui descobrir. O ramo da homeopatia nasceu na Alemanha, o nome do fundador é Hahnemann. E a homeopatia, ela é uma área da saúde física e mental que trabalha com terapias baseadas em remédios de plantas naturais. Só plantas. A gente trabalha com a ideia de similaridade. Esse é talvez a grande sacada da homeopatia. Você está com febre porque o seu corpo está avisando para você que você está com alguma infecção. Essa febre é uma reação do seu corpo a essa infecção, tentando combater. Se você vai no alopata, para quem não sabe o que é alopata, é a medicina tradicional que a gente está acostumada, aquela das diversas áreas, desde clínica geral até cardiologia, dermatologia, Sim. certo? Os alopatas. Se você vai num alopata porque você está com febre, ponto de socorro. Você está com febre e com, por exemplo, dor no estômago, um pouco de gastroenterite, diarreia e vômito, ele vai te dar um remédio para cortar o vômito, um antitérmico para cortar a febre. Ou seja, ele vai cortar os sintomas de desconforto e aí vai tentar tratar com antibiótico, anti-inflamatório, a causa do negócio. Então, o que a alopatia pensa? Eu não quero que você sofra. É um raciocínio até legal, bacana mesmo, não estou dizendo que não é. Então, você corta a febre, corta a ânsia de vômito, porque é extremamente desconfortável, e aí, ao mesmo tempo, você trata a infecção. Quando a infecção sumir, aqueles sintomas não vão aparecer mais, você para de tomar. Por isso, toda vez que você vai no médico alopata, ele fala assim, ó, toma dipirona, Tilenol, ibuprofeno de 8 a 8 horas por 4 dias. O que ele espera? Que nesse período de tempo, aquele antibiótico, aquele anti-inflamatório resolva a causa e você pare o desconforto. A homeopatia acredita que o nosso corpo se cura. E se cura, gente. Nós temos acostos para isso. Sim. Entre outros elementos. Então, ela acredita o seguinte. Se eu te der um remédio, uma fórmula que estimule o seu corpo a ter uma febre, e nesse caso não é uma febre agressiva, porque é uma febre induzida por um remédio, o seu organismo vai reagir a esta febre induzida e vai cortar o sintoma da febre de doença que você tem. Então, por similaridade. Então, se você está com uma doença gástrica, eu vou te dar um remédio que gera dor gástrica, mas uma dor bem leve. O seu organismo vai reagir a essa dor criando mecanismos de defesa que vão curar a gastrite, por exemplo. Então, isso é homeopatia. Grande vantagem da homeopatia. É claro que eu estou vendendo meu peixe. Mas é para isso que você está aqui. Né? É o que você acredita Isso, também, exato. né? Grande vantagem da homeopatia. Quase nada tem contraindicativo. Por quê? Porque as doses que a gente tem são infinitesimais. Mas infinitesimais mesmo. Então, em vez de eu estar te dando, por exemplo, 1000 gramas de uma coisa, 750 miligramas de Tilenol, Sim. que é paracetamol, eu te daria 1 ou 0,5 grama de hora em hora. De forma que aquilo não vai agredir seu organismo, seu fígado não vai ter que lidar com aquele elemento, não vai ter que dissolver ele, filtrar e se desgastar. Porque todo fármaco, você tem que lidar com ele no seu organismo. E ao lidar com ele, ele afeta sobretudo algumas áreas nossas. Em especial, por exemplo, na maioria dos fármacos, o primeiro lugar que arrebenta é o estômago. Por isso a gente tem muito remédio sublingual. É para diminuir a agressividade do estômago. Ou se não, passa o omeprazol. Isso, junto. Engraçado, né? Você tem que tomar eu não um remédio. sou muito a favor, mas eu não vou entrar nesse mérito. Não vamos entrar nesse mérito, exato. Mas você toma um remédio para isso e o outro remédio para o efeito do remédio. Do remédio. Aí ninguém aguenta. Então, como é doses muito baixas, ela não gera isso, em hipótese nenhuma. O segundo, por exemplo, é o fígado. Nosso fígado sofre muito com a maioria dos remédios. A época da dengue, igual está agora, tem que tomar muito cuidado, porque a gente toma muito paracetamol, porque não pode tomar outros remédios, como, por exemplo, o AS, que é outro comum. Então, você acaba tomando paracetamol ou dipirona. O paracetamol, ele é perigoso para gerar hepatite medicamentosa. É bastante comum, aliás. Então, tem a quantidade limite que o seu organismo consegue trabalhar. Fora disso, curiosamente, você evita os efeitos de dor da dengue
e gera uma coisa mais grave, que é uma hepatite. Sim. Que dura anos. Quiçá se vai curar. Exato. Um médico homeopata da Universidade Federal da Paraíba, dando um curso para os alunos de medicina da Universidade Federal. Começou o curso, o primeiro discurso dele foi para irritar, acho que os alunos todos. Foi falando assim, ó, a única diferença que vocês têm que entender da alopatia, pelo que eu venho propor para vocês, é assim, a alopatia trata, a gente cura. Ele começou desse jeito a palestra dele. Porque essa é, teoricamente, a nossa pretensão. Aham. Porque da hora que eu te dou qualquer elemento, por exemplo, te dou um produto qualquer tipo pulsatila, que é para estimular o seu organismo. E, ao mesmo tempo, garantir, por exemplo, que você se revitalize. Aquela infecção pequena que você tinha é curada pelo seu organismo e não pelo remédio. Eu não corto a doença. Eu Você obrigo o seu vai organismo... estimulando o Isso. sistema imunológico. Exato, entre outras coisas. É, porque Isso a é maioria homeopatia. das doenças também vem do sistema imunológico. Baixou, né? temperatura muito alta agora, você acaba tendo imunidade mais baixa, e aí vem. Então, essa é a ideia dela. Claro que é uma série de elementos que você vai analisar no paciente. Né? É quase assim, em vez de eu tratar a doença, eu trato o paciente. Mas eu vou te falar assim, é que nem você falou assim, você por viver da homeopatia, conviver com isso, achava fácil a explicação. Eu tô achando extremamente diferente do que eu imaginava de sim. senso comum. Pra mim, a homeopatia era alguma coisa que vinha da planta. Era um remedinho da planta, mas não sabia de toda essa carga de informação que carrega com ela. Assim, então é muito bom. A gente precisa passar essas informações para as pessoas. Os primeiros grandes homeopatas, eles inclusive faziam uma coisa, a qual eu obviamente não tenho coragem, graças a Deus não preciso. Existe um manual de farmacologia da homeopatia adotado pelo Ministério da Saúde. Era por experimentação. Por experimentação. Então eu descobri tem essa florzinha nova. Então eu vou pegar essa florzinha, vou macerar e vou usar ela e ver quais sintomas ela dá em mim. E aí, em cima desses sintomas, eu crio uma prescrição, que a gente chama de matéria médica. Fala, olha, essa florzinha, ela gera diminuição tátil, mas eu senti que ela gerou um pouco de dor estomacal. Então, eu vou anotando. E em cima disso, eu crio uma matéria médica. Essa matéria médica é o meu instrumento de trabalho. É em cima dele que eu falo. Então, uma pessoa chega e fala, não estou conseguindo dormir. Então, vou dar um exemplo. Eu não gosto de dar exemplos reais, mas vou dar um exemplo. Eu não durmo de jeito nenhum. Não, tem uma plantinha chamada valeriana, que você faz a manipulação dela e ela estimula o sono. Então, não é que ela está fazendo você dormir. E essa é a diferença. O outro te dá um remédio que te faz dormir. Essa não. Essa faz com que você durma. Porque você quer dormir. Se você não quiser dormir, você não dorme. Agora, por exemplo, a gente conhece alguns psicotrópicos que se você tomar e não dormir, é perigoso, porque você entra em psicose. Dá o efeito contrário. Dá o efeito contrário, a gente chama de feedback. Sim, dá rebote, é um perigo esse negócio. A gente viu, não sei se o Thiago viu, já faz um tempinho, uma mulher que tomou um Rivotril para viajar. Eu tomo, tá? Rivotril, porque eu tenho muito medo de viajar de avião. Mas assim, só tomo nesse caso mesmo, que qualquer balançadinha eu acho que eu vou... Aí a mulher tomou o Rivotril, não sei se foi a primeira vez que ela tomou o Rivotril no avião, porque eu falei assim, gente, você tomar um remédio no avião, acho que você tem que tomar antes. Sim. É até uma dica, tome antes para ver se seu organismo vai ter alguma reação, até alérgica, né? E aí deu o efeito contrário, ela tirou a roupa. Ela ficou louca dentro do avião. E surto psicótico. E ela tirou até a roupa não, deu um bafafá. E o pessoal criticando muito essa mulher, queriam até denunciar e tudo. Mas depois ficaram sabendo. Eu falei assim, gente, realmente, assim, a pessoa tem que ter cuidado. E sempre assim, né, Márcio, procurar qualquer remédio que você vai tomar, até homeopata mesmo, você procurar um especialista. Né? Não é chegar e falar, minha amiga tomou. Eu deu vi, certo. Eu vi lá no TikTok que fulano tomou eu vou tomar também. Isso. Procure, veja, hoje né? a gente pede até porque a gente tem mais acesso, não é o mundo passado, né? Sim. Mas, por exemplo, eu gosto muito de chá. Dentro do chá, tudo tomado em excesso é um perigo. Sim. Então, procura um naturopata, Sim. não custa nada. Sabe?
A ciência está aí, evoluiu muito, as informações evoluíram muito. A gente tem que usufruir disso, mas com sabedoria. Porque senão daqui a pouco o que seria muito bom faz o efeito. Exato. Igual o chá de boldo, muita gente tomando. Aí depois vê que prejudica o fígado. Então, tudo isso tem que ter um acompanhamento para a pessoa estar te orientando também. Ô, Márcia, e tem algum tratamento que é mais voltado para a homeopatia? Ela pode atender... Assim, a gente está falando de doenças em si, né? Ela pode atender todas as doenças ou tem algumas situações que não cabe à homeopatia? Em tese, ela pode atuar em todas as áreas. Mas a maioria dos homeopatas já entendeu que algumas coisas a gente pode até fazer paralelo, como se fosse complementar. Eu vou dar um exemplo real. Minha avó tinha, já faleceu, mas ela tinha labirintite. Aí mais de uma vez falaram, não, por que não trata homeopatia? Não. É uma coisa que ela já é idosa. Se ela cair, a gente sabe que o risco de machucar é muito mais grave. Ela está tomando Vertix, que funciona bem, que sempre deu certo. Para que a gente vai mexer nisso? Exato. Então não vamos mexer nisso. Ter esse senso também, né? Mas tem, mas para quê? Ou, por exemplo, eu tenho problema cardíaco. Eu tive uma paciente que estava com problema cardíaco. Aí eu posso falar assim, olha, eu vou passar o remédio que ajuda e você vai continuar com o seu cardiopata. Você não vai parar remédio nenhum. Quando ele falar para você, ok, não existe mais infecção, você está curada, você está curada. A gente vai auxiliar. Em hora nenhuma, a gente vai substituir. Isso não existe. Nesse ponto a gente aprendeu, demorou, e ainda tem resistentes, mas a gente aprendeu que quanto mais, melhor nesse sentido. E a gente tem que também falar, gente, dependendo do caso, dependendo do grau da doença e tudo, a gente tem que ir para o médico e tomar mesmo o remédio. Isso, cortar os sintomas. Exato. Por exemplo, ligou para mim, meu cliente fala, eu tô com 38,5 de febre, o que eu faço? Toma antitérmico. Você tá com 38,5 de febre, você toma antitérmico. Mas não. 37,5, 37,8, seu organismo está lutando. Monitora. Passou de 38, tome o antitérmico. Por quê? O desconforto é muito grande. O custo operacional para o seu organismo continuar funcionando é enorme. Passou de 39, há perigos inerentes, neurológicos, cardíacos, motores. Então, toma antitérmico. Gente, uma coisa não exclui a outra. É isso que a gente tem que aprender. Porque às vezes a pessoa fica, não, vou tomar. Aí eu fui no psiquiatra, então eu não vou no psicólogo. Mas o que tem a ver com uma a ver com a outra? Exato. Mas, tem que tratar, gente, a causa. Com perdão da metáfora boba, o fato de você estar de sapato te impede de usar meia? Mas, na verdade, um não ajuda o outro bastante a aprender com isso. E hoje em dia está tendo você falou do lado dos homeopatas. Tem essa abertura maior. E dos alopatas? Tem também essa e não abertura? tem, mas tem muito mais. Hoje eu encontro uma resistência muito menor do que, por exemplo, o meu grande homeopata encontrava. Ainda tem, mas no geral não. As coisas estão... E tem muitos hoje, eu acho que tem muitos médicos hoje que eles falam. Isso, exatamente. Que eles falam assim, olha... Às vezes eles até falam assim, não, no momento que você tá, vou te passar um remédio, porque já tá muito, né? Agora, para evitar, às vezes para prevenir. Sobretudo doenças crônicas. Isso. As doenças crônicas, pra gente, é bem mais tranquilo. Porque a doença crônica pressupõe que ela não tem uma solução. E, portanto, se você tiver que usar alopatia, você vai usar aquilo ad eterno. Sim. Então, aí entra outros. Não é só na homeopatia. A acupuntura, sim, a própria medicina ayurvédica, a naturoterapia, elas estão todas começando a acontecer. Esse programa do Ministério da Saúde foi muito inteligente. Eu preciso fazer uma ressalva aqui. Só vamos começar a filtrar, porque toda vez que as coisas surgem coisas boas. Entendi. E charlatanismo no meio. Eu não estou aqui para julgar o que é charlatanismo ou não. Sim. Eu acho que aí a gente tem que agir com discernimento e bom senso. Então, peraí, quanto tempo tem isso? Há 3.000 anos. Olha, tá difícil acreditar que é charlatanismo. O negócio existe há 3.000 anos. Exato. A acupuntura. Gente, que coisa mais doida do que a acupuntura. E ninguém pode negar que aquilo não dá certo. Eu tenho um colega fisioterapeuta e hoje médico, psiquiatra, chama Otaviano, que ele era acupunturista. Aí ele vira pra mim e fala assim, vou te provar que a acupuntura funciona. Isso há muito tempo atrás. O que você vai fazer? Peraí, só um pouquinho. Aí eu tava com o braço assim, a gente tava conversando, roda de amigos. Aí ele falou assim, posso pôr uma agulha em você? Aí ele põe.
E você deixa a agulha, esquece dela, Márcia. Ele pôs uma agulha em mim num lugar aqui assim e largou lá. E eu fiquei conversando, eu larguei. Aí ele falou, mexe o braço. Eu. Ele falou, tá vendo? Tira a agulha de mim. Meu braço ficou parado. Aí eu, tira a agulha de mim. Aí ele rindo, você tá vendo? Para. Tem sabedorias que foram desenvolvidas há muito tempo. É só reconhecer elas. E não achar que existe solução mágica, porque eu acho que esse que é o problema de muita gente. Quer ir uma vez e pronto. Muita Tipo gente, assim, é igual psicólogo, né? A pessoa quer ir no psicanalista ou no psicólogo, ela chega e fala, vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já quer resolver todos os problemas da vida depois dela. ainda fala para você assim, tô bem, né? Nossa, resolvi, eu tô bem, eu tô bem. Eu posso ir embora, né? A melhor prova que você não tá bem é você achar que tá bem. Talvez achar você fala que não assim, precisa. olha, eu não tô bem, falou assim, agora a gente caminhou, hein? Agora a gente caminhou. Ô, Márcio, tem algum público mais específico que procura homeopatia? Ou é os pais buscando para criança? Ou é mais mulheres de certa idade? Alguma coisa nesse sentido? Bem eclético. É bem eclético. Eu, né? pelo menos, nunca experimentei isso. É claro que eu sou neném comparado a outros homeopatas que talvez pudessem te dar uma resposta um pouco mais de eu tenho 20 anos de carreira, posso te informar. Eu não tenho isso, mas eu vejo que é muito eclético. O que eu percebo é que, aí a gente vai voltar para aquele nosso ponto social, é que isso tem a ver um pouco também com formação, poder aquisitivo. É engraçado às como vezes é que essas coisas... Isso. Também. E essas coisas são, infelizmente, são realidade. A gente também não, nós não somos culpados disso. Vou até te perguntar, assim, até de forma assim, já que falando de crença, alguma coisa assim, até não... Se for totalmente o contrário, você aproveita a oportunidade. Quando a raizeira, aquelas mulheres mais tradicionais, alguns... Tem algo de homeopatia ou não? Tem, mas é por meio de experimentação, por meio de experiência, não por meio de formação. Não vai lá no manual de farmacologia, mas se você pegar, o que ela está fazendo, em parte, é aquilo, só que é aquele saber indígena, aquele saber caipira, aquele saber que passou de geração para geração. É aquela mulher que você chega, que ela tá com aquela banca cheia de raiz, você fala assim, eu tô com dor no dente. Ela fala assim, pega isso aqui, mastiga que a dor vai passar. E a dor passa. Por quê? Porque aquilo ali tem, por exemplo, alho. Alho, gente, se você pegar o alho e morder no dente, ele tem algumas características que inibem a sensação nevral. E na hora passa. Claro, 2 horas depois ele vai voltar a doer. Sim. Você não está tratando nada, você está cortando o sintoma. Então, aí ela faz. De novo, o problema é que se você me pega alguém que não sabe o que está fazendo direito, o custo disso é enorme. Mas se você pega uma pessoa que tem uma sabedoria, ela vai te tratar ali. Quando eu perguntei, eu pensei justamente... Não pensei na pessoa que vende na banca, não. Eu pensei naquela pessoa, às vezes lá no fundo da mata, na Amazonas. A minha avó fazia muito isso. A minha exato. avó mesmo, tipo assim, tô com uma dor, não sei o que, ela ia lá, fazia um chá. E às vezes até funcionava. Tipo assim, eu falava, vó, tô com dor de cabeça. Chá de noz moscada. Aí fazia, e realmente, tipo assim, eu tô com dor de estômago e tudo. Aí ela fazia um chazinho de hortelã, tal. Então, assim, vem muita essa questão de vó também, né? Exato. Você tem essa tradição toda. Tem. Isso. Márcio, e os medicamentos homeopatas, eles são manipulados também? Na verdade, existe o remédio manipulado. Sim. E existe o remédio homeopata. A maioria das farmácias faz os dois. Mas existem farmácias específicas de homeopatia, aí que elas se especializaram. A diferença, é que o remédio manipulado, ele geralmente você tem um princípio ativo, que é colocado numa cápsula, manipulado, para ele ter o processo. O homeopata não, ele passa por várias fases. Por exemplo, eu pego lá uma coisa igual Nus vomica, que é um princípio ativo de uma planta. Aí eu mando manipular ele em 200 CH. CH é uma quantidade, é o nosso grau de infinitesimal. Aquilo vai ser preparado por um farmacêutico especializado em homeopatia na ordem de 200.000 vezes quebrando. Então, quebra uma vez, quebra 2, quebra 3, até quebrar aquela quantidade. E aquilo é infinitesimal. É isso que a gente fala. Então, essa que é a diferença. Então, o remédio homeopata, ele geralmente se apresenta de 3 formas. Ou em glóbulos com sacarose, onde o princípio ativo está lá e o QSQ é sacarose. Ou em álcool de cereal,
que é aquele de gotinha, todo Aham, mundo já sei. viu. E o mais raro no Brasil, mas é muito comum na Europa, que é em pó. Que é você compra uns pozinhos, tipo permanganato. Aham. E aí você dissolve Dissolve e e toma. toma. Esse é mais raro no Brasil. A farmácia brasileira acabou optando muito ou por glóbulos ou por gotas. Eu, por exemplo, sempre prescrevo glóbulos, evito prescrever gotas, porque o nosso país é muito quente. A gente está falando de álcool que é volátil. Então, eu fico com medo de aquilo evaporar Sim. e mudar um pouco a formulação. Mas, por exemplo, eu tinha uma paciente que estava pré-diabética. Aí eu fui prescrever um remédio para auxiliar no tratamento da pré-diabetes dela. E é claro que foi em álcool. Não verdade. dava. Porque E dá para fazer tratamentos homeopatas também para saúde mental? Ou só na saúde, questões físicas? Não, dá para fazer. Até porque ela tá tudo interligado. É de novo aquela coisa que eu falei. Aham. Eu não cuido da doença, eu cuido do paciente. Então, às vezes, aquela dor que você sente, ela tem a ver não apenas com um distúrbio fisiológico. Ela tem a ver com um distúrbio psicoemocional. Sim. Não é? Eu tô com gastrite. Mas por que você tá com gastrite? Então, não adianta nada eu cortar a gastrite. Se a Exato. causa da gastrite é, por exemplo, de fundo emocional, Emocional, nervoso, Sim. não é? Uma ansiedade, Isso, porque uma né? coisa, de repente, eu tô com gastrite. Por quê? Porque eu me alimento mal. Sim. Porque eu não tenho horário para comer, porque eu como muita gordura, porque o meu colesterol é altíssimo, né? Ou porque eu tomo muita bebida alcoólica. Bom, então a gente faz todo um anamnese do paciente. E é engraçado como é que aí a gente descobre aquela preocupação, que eu não tive a oportunidade de falar, Thiago, mas falaria agora, quando você pergunta assim, e quando o cara vai naquela pessoa lá, aquele conhecedor, e pede, por exemplo, um chazinho, ou aquela planta, ou seu amigo, por exemplo, minha mulher vai rir agora, porque, gente, eu tomei uma raiva de Ora Pronobis, desculpa, mas eu tomei uma raiva mesmo? de Ora Pronobis. Eu não aguento mais o povo falando de Ora Pronobis. Parece que ela virou A salvação. o milagre, produto né? milagroso desse ano. É propaganda o tempo inteiro, é o povo indicando pros outros, né? Eu tenho plantado lá em casa. E aquilo cura tudo, sabe? De protoeja, a flebite. E o povo, às vezes, fala que não tá comendo mais carne e vai comer Ora Pronobis. Tá vendo? Porque tem muita proteína e tudo. Então, virou nutrição e visual. Então, eu brinco falando assim, cara, eu tomei uma raiva de Ora Pronobis, porque a hora que eu escuto alguém falando, eu já me curti. Mas por quê? Porque, de repente, quando eu vou fazer conversa com o paciente, aí eu falei, e aí, o que você tem? O que mais? Aí começa a conversar outras coisas, ele, inclusive, isso. Aí ele não enxergou aquilo como um problema. Sim. E aquilo, na verdade, talvez seja essencial para fazer o diagnóstico. Então, quando você vai atrás de uma pessoa dessa, que está lá com boa intenção, que tem uma experiência, se você só vira e fala, eu tô com dor no estômago, ela te passa uma garrafinha com 3, 4 ervinhas para essa dor de estômago. Você toma, a dor de estômago diminui, você fala, sarei. Passa 6 meses, tá lá a dor de estômago de novo. Por quê? Porque, na verdade, você cortou os sintomas e não a causa. E na homeopatia pode haver um tratamento mais prolongado também? Eles geralmente não são tão prolongados nem tão curtos. Eles não são tão curtos igual a alopatia extrema. Sim. E nem tão longos como, por exemplo, um tratamento oncológico. Tá? Ele vai ficar ali no meio termo. E a gente trabalha com a expectativa de 3 meses, 1 ano, dependendo da questão O clínica. tratamento oncológico cabe a homeopatia? Cabe como auxiliar só. Como auxiliar. Então, por exemplo, Talvez vou pegar até para tirar a ansiedade daquele paciente. não é nem só né? ansiedade. Vou pegar um caso real. Minha mãe teve câncer de mama. E, claro, fez toda a quimioterapia, tudo. Sim. E aí, como que você entra? Você entra para diminuir aquela mal-estar da quimioterapia. Você entra para revitalizar o corpo, porque o corpo é debilitado demais. Né? Você entra para dar um pouco de imunidade. Isso tudo entra. Tá? Hoje a gente vê muito a possibilidade, principalmente, está abrindo aqui no Brasil, do tratamento com a cannabis. Ela entra na homeopatia também? Tem, mas a gente não trabalha com ela exatamente porque ela é um produto controlado. Médicos, vou dizer de novo, médicos especializados em homeopatia, eles podem até trabalhar até um certo grau de utilização. Sim. Mas entenda que é diferente. O que está acontecendo agora com a cannabis, que é o canabidiol, Sim. Ele tira o elemento psicoativo, então é só o elemento natural, e ele está em pesquisa muito na endalopatia. A cannabis está hoje para a morfina do início do século XX.
como uma droga que vai ajudar muito em um monte de coisa, mas não é Entendi. uma solução mágica. Mas também não é igual Não é uma solução mágica. Eu só a gosto hora de pronobis, né? E Tipo assim, milagroso. Não é Pronto, milagroso, exato. descobriu. Mas é porque no início do século XX, quando a morfina foi descoberta dentro da papoula, estávamos inclusive em guerra, ela foi essencial. E Com até certeza, hoje, Não, o sim, pessoal da área sim. de ortopedia precisa demais dela, porque tem dores que tornam a vida da pessoa insuportável. E aí um tramal da vida ajuda demais. É. O cannabis vai fazer isso com várias áreas, sobretudo ligada à neurologia. Não é questão de saúde mental, é Eu mais entendi. neuropsíquica. E aí vai ajudar muito. Só que, de novo, não misturemos as coisas, porque esse é que às vezes é o problema. Você pega um assunto mais polêmico e aí o cara já Pronto, faz acabou. isso, o cara já faz Vamos todo disso, mundo cara, fumar sabe? maconha. Isso, já vai pelo contrário. Não Os é? Eu particularmente acho que o uso, por exemplo, do THC, da maconha, Aham. ela talvez seja mais danoso do que os benefícios que ela vai gerar. Sim. Ah, mas em doses pequenas. Sim, então vamos fazer um estudo disso, que é o que alguns países, algumas áreas sérias já estão fazendo. Tudo bem, então tem o tratamento usando maconha mesmo para casos clínicos. Glaucoma, Sim. tá? Epilepsia. Então, mas é o seguinte, então vamos ter que controlar a dose, controlar a Sim, quantidade. Porque, gente. como diria todo mundo de todas as áreas da saúde, a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. A dose, Isso. exato. Para usar um clichê da área. Ó, nós tivemos aqui a oportunidade de falar com o Márcio, terapeuta homeopata, psicanalista, professor de história também, historiador. A gente falou muito tema, né, Márcio? Que nem você falou, quando a gente começou a falar, é isso tudo, mas não é nada. Eu acho que pelo contrário, nós tivemos uma grande oportunidade aqui de falar sobre vários temas, vários assuntos que é muito importante, que às vezes a gente realmente, ou por receio, por preconceito, nós não abordamos. E aqui nós tivemos essa oportunidade de falar com você. Só que a gente gosta também de conhecer um pouco mais o Márcio. O Márcio, que é casado, que tem seus filhos, um hobby que o Márcio tem. Olha, eu poderia dizer que eu gosto de ler, mas o ler para mim ele não é hobby, ele é meio que algo natural, mas de obrigação, né? Sim. O hobby do Márcio é pescar. Ei, ó. Ó, coisa boa. Adoro pescar. Eu pesco menos do que gostaria Aham. e mais do que talvez pudesse. Pra você ver como é que é um hobby, porque hobby é isso. Hobby é aquilo que você faz mais do que devia fazer e menos do que gostaria de fazer. Né? Ótimo. Um sonho. Você já realizou seus sonhos ou você ainda tem algo que você ainda quer realizar? Eu não sei. Essa é uma pergunta que eu acho que eu não vou... Lembra que é meio abstrata Se eu assim, te né? responder ela, Jaga, eu vou responder porque você fez. Entende a diferença do que eu estou sim. dizendo? Porque sonho, eu acho que tem sonhos grandes, sonhos pequenos. Tem momentos com sonhos, momentos que não tem sonhos. Você entendeu? Eu, por exemplo, estou com uma filha que está morando fora. Ela está estudando, fazendo faculdade fora da cidade. Agora ela está indo para o 2º ano dela. Eu tenho um patrão de uma escola que, além de ser dono da escola, professor de física, ele é médico. E eu fiquei muito ruim quando minha filha foi embora. Mas muito ruim. Eu neguei isso pra todo mundo, até pra mim mesmo, mas fiquei muito ruim. Eu tive uma crise alérgica enorme, mas assim, num nível que eu tive que tomar antihistamínico forte. Mas eu associava isso a um monte de coisa, menos A ao saída fato. dela, E o né, curioso é que se você me perguntasse que sonho que eu tinha para os meus 2 filhos, era que eles estudassem fora. Ai. Um não foi, apesar de eu insistir veementemente para ele ir. A outra foi. E era um sonho. E a hora que o sonho concretizou, o abalo que eu sofri levaria você a pensar, não é sonho, é pesadelo. Agora Sabe meu como é? sonho é que ela volte pra casa. Não, ela nunca mais vai voltar. Mudou. Pela experiência que eu tenho, É. e eu vivo essa área na minha outra profissão, eu sei que ela não volta mais. E sei que isso é bom pra ela. Agora, Sim. é engraçado, então, você pergunta sonho. Uma pessoa fala sonho. Eu sonho em viajar para tal lugar. Aí você viaja e de repente é tão frustrante. E às vezes ter o sonho é bom. Não realizá-lo, ele às vezes é bom. Porque você idealiza. E fica E com aquele aquilo objetivo. te alimenta, você se torna uma pessoa melhor, você busca. E realizar pode ser ótimo. Sim. E pode não ser tão bom. Então eu prefiro assim, eu não sei se eu tenho sonhos, eu tenho vontades. Ótimo. Eu tenho vontades.
Você falou que ler, às vezes, mais ali é obrigação, mas tem alguma sugestão pra gente de livro que a gente pode até conhecer um pouco mais sobre essa questão da saúde, até em principal da homeopatia? Tem muito livro técnico. Acho que de homeopatia a gente não vai conseguir muita coisa. Mas eu sugiro 2 livros. Primeiro da área da saúde mental, que é isso que eu citei. Depois, se vocês quiserem, eu passo o contato para vocês. Claro. Vocês colocarem Ótimo. para o pessoal que acompanha vocês. Sim. Que é exatamente Vencendo a Ansiedade Sem Remédio, do Dr. Murilo Nascente. O livro é ótimo. É de uma perspicácia que nós precisamos de mais no assunto, que a gente está muito dependente de bengalas, gente. Exato. A gente vamos dar a frase, a gente está muito dependente de muleta. Não é? Vai resolver as coisas, toma um remedinho, resolve. Toma um remedinho, resolve. É verdade. Gabi, vou te dar uma sugestão. Para você, se for viajar de avião, Ah. você vai tentar uma técnica. Infelizmente, essa técnica significa que você vai ter que enfrentar esse seu desconforto sem tomar um Rivotril. Certo. Você vai arranjar uma bolinha. Essas bolinhas que a gente dá para cachorro brincar. Sei. E a hora que você entrar no avião, você vai começar a apertar ela. E você não vai parar de apertar ela, não, tá? Você fica apertando essa porcaria dessa bolinha. Até que você se canse de apertar a bolinha. Aí você para. Certo. Só isso. Ó, então vou fazer. Segue até a técnica, viu, Gabi? Já arruma uma viagem agora não, pra já poder tá ir. chegando o final do ano, já vou viajar, já vou arrumar a bolinha. Tem a bolinha lá do meu cachorro. Isso. Não, mas eu compro Até uma que você nova. se canse de apertar a bolinha. Por quê? Porque a gente tende a focar demais numa coisa. E nossos mecanismos motores interferem nos nossos mecanismos psíquicos. Então, às vezes, você está ali naquela crise de ansiedade, angustiada mesmo, para usar um termo coloquial, e você apertando a bolinha, você transfere parte daquela ansiedade para isso. A gente faz isso sem ver. Você já reparou que quando você está mais angustiada, você mexe mais com a mão, você fica balançando a perna? Você nunca teve um colega de escola? Isso. Você nunca teve um colega de escola que sentava atrás de você e você pensava, meu Deus, ele está balançando a minha carteira? Curiosamente, ele fazia isso mais quando? Ou quando ia ter prova, ou quando estava para sair resultado. Exato. Então você internaliza essa ansiedade e transfere ela para mecanismos motores. Se a gente pode fazer isso inconscientemente, por que a gente não pode fazer isso conscientemente? Verdade. Não é? Márcio, Vou fazer. Obrigada pela dica, viu, e Márcio? uma frase que a gente pode lembrar e vai. Ó, essa frase é o Márcio Bernardes. Vira mexe, os alunos pedem para escrever em camiseta no último ano. Eu dou aula só para ensino médio e para cursinho. Então é muito comum o aluno do terceiro ano criar uma certa feição em você. É um mecanismo quase de transferência. Com certeza. E aí quando termina o ano, eu tô agora fazendo isso. 200 mil camisetas. Mas escreve minha camiseta, escreve minha camiseta, escreve minha camiseta. E eu geralmente escrevo a mesma frase. Felicidade. Acredite nela. Leon Trotsky. Por quê? Porque é a mesma coisa do sonho. Felicidade é um estado de espírito. Se você acreditar nela, tem um escritor romano, chamado Juvenal. Quase ninguém conhece ele, mas ele escreveu uma das frases mais repetidas na área da saúde. Quase ninguém sabe que é dele. Romano. Mente são, corpo são. Quando ele escreveu era para uma coisa. Ele quis dizer que se você fizesse muito exercício, você estava mentalmente equilibrado. Hoje a gente precisa de fazer o contrário. Não adianta você ficar correndo na academia. Exato. Se você não está mentalmente saudável. E estar mentalmente saudável é estar feliz. E quando fala feliz, não é realizado materialmente, só. Dinheiro precisa. Dinheiro traz felicidade, sim. Tá? Claro. Nós somos um país capitalista. Felicidade vem do dinheiro. E tristeza, angústia, vem de dívida, vem de boleto. Sim. Tá? Mas não é só material, não é só familiar, é pessoal. É de dentro, né? Isso, é pessoal. É você se sentir bem, você se sentir feliz. Você falar, cara, hoje eu tô bem, olha o que eu consegui, olha isso. E qualquer resultado, o tal do reforço positivo é fenomenal, né? É qualquer coisinha que você deu conta, aquilo pra você já te põe pra cima. Que você fala, valorizar, né? Também as pequenas ações, as pequenas coisas. Porque às vezes a gente quer algo tão grandioso, né? Isso. E a gente vai fazendo tanta coisa no dia a dia que a gente esquece de celebrar aquilo, né? De olhar para aquilo e falar, nossa, hoje olha só, eu fiz isso. Eu dei conta disso. Eu dei conta disso.
Isso a gente tinha que deitar, antes de deitar, a gente tinha que fazer essa avaliação, Isso né? é muito difícil, porque a gente gosta do que vem e não do que foi. Você já acabou você conseguiu o que você queria, mas você já está pensando Agora o próximo. Isso. no próximo. Conquistei. No próximo. Aí você já fala, ai meu Deus, da próxima vez. Isso, vou fazer já isso. vou fazer isso. isso. É. Eu tenho um grande amigo, mas grande amigo pessoal, que ele acabou de chegar da Itália. Ele nunca tinha ido pro exterior, ele veio de uma família humilde, ele lutou pra caramba, parabéns pra ele. Aí ele encontrou comigo, depois que ele veio da Itália, ele falou assim, em 2025, eu e fulana, nós vamos pra Itália. Eu falei, parei, só um minuto. Cara, você acabou de estar na Itália. Conta pra mim da Itália. Vamos conversar da Itália. Seja feliz, você foi pra Itália, cara. Foi. Não, ele já tava maquinando que ele não conseguiu ver tal coisa, não conseguiu ver tal coisa, e que eles estavam combinando que em 2025 eles vão com os filhos. Quer dizer, esqueceu já do que viveu, né? E pouco tempo, né? Márcia, aqui no nosso finalzinho do nosso programa, a gente sempre pega uma palavra como uma forma da gente elevar o nosso pensamento a Deus mesmo, em agradecimento. Não é nada assim, uma simbologia, assim, isso aqui é nada negativo, só positivo. Eu queria que você pegasse uma pra gente aqui. Claro. E lê, por favor. claro, Você tá meio tá bem tá bem apertadinho, mas vamos conseguir um aqui. Isso. Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão, que antes se chamava Abrão, alcançou a promessa. Hebreus 6, do versículo 13 ao 15. Eita, gente. A gente tá tão imediatista nesse mundo, né? Esperando, assim, a gente tem que ter essa paciência, né, gente? De esperar. Às vezes a gente quer conquistar tudo em tão pouco tempo, né? Até uma saúde e às vezes mesmo. chega nesse ponto que o Márcio fala assim. Sim. Essas conquistas, às vezes, muito momentâneas, assim, não são tão prazerosas São fugazes mais. E até a questão mesmo que a gente estava falando da saúde mental, às vezes a gente quer resolver logo. E a gente sabe, principalmente em relação à saúde mental, que não é assim, da noite para o dia. Isso, não né, vai ser Márcio? A gente tem que ter acompanhamento, sim, de profissionais adequados, a gente tem que estar indo atrás, tem que fazer, sim, a nossa parte, é fundamental. Fisicamente também, um exercício, fazer uma alimentação saudável. Estar vivendo aquele processo e saber que é um processo que não vai ser assim rápido, né? Vai depender muito também da situação, do tratamento, porque hoje a gente quer as coisas muito rápido, né? E quer resolver uma dor, a gente quer tirar agora, claro que a gente quer, porque está doendo. Mas tem que tratar a causa para não voltar. E é isso, a gente levar isso para nossa vida, ser mais paciente em tudo, né? Isso é engraçado, essa coisa que você falou, Thiago, do fugaz. Você lembra quando a gente era criança, o tanto que às vezes uma bobagemzinha, aquela bicicleta que você ganhou, que você andou o dia inteiro, aquilo dava uma felicidade para você, e uma satisfação que durava semanas. Sim. Na nossa vida adulta, a gente conquista alguma coisa, compra um carro, ou faz uma viagem, e 2, 3 horas depois é como se aquilo... Realmente. Exato. Não significasse nada. Parece que perdeu a graça, né? Então, assim, a gente vê por que tem esse vazio, né? Porque, para mim, é um vazio a pessoa que conquista, e ela não está satisfeita. Eu acho que a gente tem que conquistar, sim, tem que sonhar, tem que ir atrás das coisas, mas quando vê que aquilo ali, a pessoa nunca está satisfeita, está sempre insatisfeita, está sempre condicionando as coisas, acho que tem que tá averiguando o que tá aqui dentro, né? Tem que tá parar acontecendo. E se distanciar um Isso. pouco, né? E falar o que eu estou fazendo com aquilo mais precioso que eu tenho, que é a minha vida. Exato. Não é? Obrigada, Eu viu, que agradeço Márcio? muito a oportunidade. A gente até estendeu Foi um prazer. Normalmente é 1 hora. Foi 1h30 aqui batendo um papo. Mas eu agradeço muito. Que Deus continue abençoando aí o seu caminho, da Naline, da sua filha. São 2 meninas, Não, né? é um rapaz então, e uma menina. Isso, que Deus continue Quer abençoando. Dizer, é um homem e uma mulher agora, né? Exato. Para filha sem criança, né? Exato. Que Deus continue, então, abençoando o caminho deles. Amém. E né? a vocês também, ao grande trabalho que vocês vêm fazendo, gente. Muito obrigada, viu? Foi um prazer e uma satisfação estar com vocês aqui. Obrigado, Tá? Márcio. Muito Terapeuta obrigada. homeopata, psicanalista,
historiador, professor, realmente deu uma aula aqui pra gente sobre assuntos tão importantes e que vale a pena a gente abordar sempre. Pode pegar a gente até pede, né, Gabi? Pega esse link, compartilhe para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer, de se autoconhecer e aproveitar, saborear desse conhecimento que o Márcio trouxe aqui pra gente. Obrigado mais uma vez, Márcio. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigada mais uma vez aí, Márcio, viu? Isso. Tchau, tchau, gente. É isso aí, vai chegando ao final, mais um Simplesmente com Gabi. Aguardo vocês na próxima semana. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.